Sejam bem-vindos para mais um Trulicast, o podcast da Truli Office. Se você não conhece a Truli Office, nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube. Clique no sininho para você ter todos os episódios atualizados. Minha convidada de hoje é a doutora Dayana Arruda. Ela é advogada civilista, pós-graduada em Direito Processual Civil e em Direito da Família e de Sucessões, professora, mentora e escritora. Muito bem-vinda, doutora Dayana. Obrigada. Nossa cliente da Truli Offices, ela tem hoje o endereço dela aqui no nosso espaço. É com muito orgulho trazer mais uma advogada aqui para a gente conversar, para a gente trocar ideia e se conhecer melhor. Doutora Dayana tem um currículo assim, e eu vou continuar falando um pouquinho do currículo, porque a gente tem muita coisa aí. Ela é membro da Academia Brasileira de Direito Civil, ela é membro da Academia Brasileira Elas no Processo, coautora de 2 obras como Defensores da Lei, da editora Masalt, e A Vida e Obra delas no Processo, da editora Totti. É isso? Participou como advogada orientadora do programa Direitos e Deveres da Rádio Bandeirante do Rio de Janeiro. Participa ativamente de comissão da OAB voltada ao social, sendo membro da OAB Mulheres da 32ª Subseção. Isso Nossa, aí. Que orgulho esse currículo. E eu já sei que ele ainda tem muitas mais coisas aí, não é isso, É verdade. doutora? Eu sou bem ativa mesmo na minha área, né? Eu adoro o que eu faço, adoro ser advogada, mentora. E participo de outras comissões também, mas realmente, Muito assim, bom. não dá pra gente falar todas, né? Isso aí. Mas então, hoje, a doutora Dayana, ela tem uma presença online muito bacana, né? Ultimamente eu tenho falado bastante disso, a colocação da gente no mercado, para a gente se divulgar, para o nosso cliente ser verdadeiro e trazer aquilo que eles precisam. Sim, isso é muito importante. E assim, hoje, qual é o segmento que você atua? Assim, direto, porque eu sei que você é advogada atuante, né? Na verdade, assim, como eu sou mentora, isso eu sempre tive comigo, tá? Ser professora e ser mentora, mas não deixar a advocacia de lado. Até para que eu possa ensinar uma coisa muito real, né? O que acontece. Então, hoje, na advocacia, eu atuo basicamente no imobiliário, regularização de imóveis, contrato de aluguel, fazendo due diligências. Atuo também com consumidor e até muitas vezes voltada à área imobiliária também. Legal. E direito de família e sucessões, que a sucessão também acaba no imobiliário, apesar das pessoas às vezes não saberem, né? Mas muitas vezes você tem lá o falecimento, vai abrir a sucessão, fazer o inventário. E nesse momento você tem lá os imóveis, né? Para você fazer a regularização, né? Muitas vezes. Na verdade, eu ia falar o varal, desculpa, mas essa questão, quando a gente fala de sucessão, a gente fala de inventário. Sim. Você faz. Sim. Na sucessão tem um pouquinho mais do que só um inventário, né? Explica um pouquinho, assim. A gente, na verdade, eu começo, por exemplo, com o planejamento sucessório, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem muito essa prática de fazer o testamento, de fazer um planejamento. E muitas vezes a gente deixa pessoas queridas descobertas, né? A gente vê aí recentemente alguns cantores famosos, novos, que vieram a falecer, não tinham deixado testamento, acaba que o único herdeiro dele é um filho menor e quem vai ser responsável é o pai, que a pessoa já não estava mais junto. Então, na verdade, o direito sucessório, ele vai organizar toda a sua vida financeira, seus bens, né? Legal, fazer essa distinção aí dos filhos, dos herdeiros. Na verdade, assim, resguardar quem de fato você ama e quem você quer resguardar, né? Então, eu consigo fazer o testamento e eu faço com um advogado diretamente. Não é obrigatório, mas é o ideal, tá? Legal. Porque o advogado, ele vai te orientar quais são as cláusulas que tem que ter ali, de que forma aquele testamento vai funcionar para que ele não tenha nenhum tipo de anulação posterior, né? Então, é bem importante que você faça isso. E além do testamento, a gente tem também seguro de vida,
vida, previdência, tudo isso entra no planejamento sucessório, exato. É quando você fala planejamento mesmo, olha, É um vamos fazer assim, o melhor valor, tudo isso, vocês orientam tudo? Sim, o que se encaixa melhor com aquela pessoa. Então, às vezes, ela tem um patrimônio, tem determinado número de herdeiros necessários, que são aqueles a qual a lei designa 50% de todo o bem, mas às vezes ela tem pessoas queridas que ela também gostaria de resguardar alguma coisa. Então, você pode resguardar através de um seguro de vida, através do testamento também. Então, tudo isso faz parte do planejamento sucessório. Nossa, muito bom. Para mim, sucessório era só o alvará. Não, perdão, só o inventário. Só. Que tem, né, que estão assim, tal vara de sucessões órfãos e órfãos de sucessões. É. Então, ali para mim era só aquilo. Então, viajei, foi bom, porque eu tô aprendendo tanta coisa. Dentro do direito imobiliário, né? O que você poderia estar ajudando, em que você ajuda mais? Além dessa questão de sucessão. No imobiliário, eu atuo muito assim nos contratos de locação, né? Apesar das pessoas acharem que é uma coisa simples, até os meus alunos, quando começam a ter aula de contrato, eles falam, nossa, eu não sabia dessa cláusula, nossa, eu não sabia o impacto que isso teria, né? A começar, assim, das garantias que você oferece, da questão do prazo, né, do seu contrato, das pessoas acharem que existe aquela renovação automática não existe. Isso. Seu contrato passa a vigorar pelo prazo indeterminado e daí surgem outras cláusulas, né? Então, assim, benfeitorias que você pode fazer, que se não tiver previsto, você acaba não tendo os mesmos benefícios, pode vir a ter prejuízo. Em caso de alienação, exemplo, você aluga um imóvel, está todo feliz, e o locador vai lá e vende esse imóvel 2 meses depois. E aí? Aí você tem que saber. Já aconteceu isso? Já. O locador vendeu o imóvel? E ele pode vender. Aí a questão é... Pode? Se você vai sair ou não. Se o seu contrato tiver cláusula de vigência, você tem direito a permanecer até o término desse contrato. Mas sem avisar? Não, ele vai ter que avisar. Ele vai vender. Na verdade, primeiro de tudo, você tem... Ele dá o direito de você querer comprar, né? Isso. Passar desse prazo, né, do direito de preferência, o locatário falando que não quer comprar, ele pode sim vir alienar. Legal. E quando ele faz essa alienação, se não tiver cláusula de vigência, o locatário tem que sair em 90 dias. Então, isso é bom quando você tem um advogado para te orientar, para você... ver se essas cláusulas estão ali, né? Lógico, não só isso também, due diligência, a gente chama no direito imobiliário, que é toda a análise que a gente faz quando você quer comprar um imóvel. Sim. Então, tem muita gente que às vezes, eu não quero corretor, não quero ninguém, vai ser só entre mim e o vendedor. Sim. E aí você deixa de tirar algumas certidões básicas, né? Você deixa de conferir se aquele imóvel está desembaraçado, se não existe nenhuma ônus gravada naquele imóvel, se não tem um gravame que vai te impedir de ter o seu imóvel, né? Então, é muito importante também fazer essa due diligência. Então, eu faço para o cliente e também ensino na minha mentoria. Aí eu vou perguntar, antes de falarmos da mentoria, antes de você ser advogada, você trabalhava com alguma outra coisa? Você se formou e já foi para advocacia? Até nos meus 2 livros aí que eu fui coautora, eu escrevo um pouquinho dessa minha história. Na verdade, eu trabalhei durante 17 anos na área de seguros. Sou formada também na área de seguros. Legal. Trabalhei numa grande seguradora, trabalhei numa corretora multinacional, mas eu ainda tinha aquela coisa dentro de mim da advocacia, do direito, e comecei a estudar, né? Legal. Tive a condição de finalmente conseguir fazer a faculdade de Direito. Legal. E aí, mesmo ainda trabalhando no seguro, eu já comecei a advogar. E aí, eu fui sócia de uma corretora de seguros e lá mesmo eu já comecei na advocacia para a área jurídica, Legal. Me enveredar, até que eu decidi que eu precisava daquilo para mim, né? Legal. Precisava ser autônoma, viver a minha advocacia, né? Empreender nesse ramo. E foi muito bom. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, você já é empreendedora lá do seguro e hoje você é uma empreendedora na área de direito. De direito, isso. Muito legal. E aí, você hoje tem alguns projetos, né? Vamos falar aqui mais ou menos. Você tem Masterclass, que é um grupo que você orienta, mentorando. Isso. É isso? Fala um pouquinho pra gente dele. O Masterclass é um grupo exclusivo no qual eu dou dicas semanais, aulas, para que esses alunos consigam
desenvolver um pouquinho mais na área civil. Então, é um grupo exclusivo dentro do Telegram e também no Instagram eu coloco lá eles como preferenciais, né? Como aquele tiquezinho que a gente dá que fica, dá fica verdinho, prioridade. Dá prioridade. E aí eu posto coisas somente para eles. E aí ali a gente debate, a gente analisa uma vez por mês casos concretos. Então é bem legal porque é bem dinâmico e é bem baratinho. Apenas R$ 69,00 a gente faz esse masterclass, a gente divulga, a gente fala de alguns projetos, 2 alunos também, é bem bacana. Legal, no Instagram e no Telegram? Isso, o Você grupo... tem um grupo fechado também no Instagram? É um grupo fechado no Instagram e no Telegram. Legal, e também eu gravo as aulas e coloco no YouTube, mas também as aulas são fechadas somente para quem é Masterclass. Só para alunos, isso mesmo. E nós temos aí um novo projeto que é o Descomplicando Direito. Isso. Conta pra gente como é que é. É um livro? Isso. O projeto Descomplicando Direito nasceu da minha observação de ver as pessoas muito leigas no direito, né? Então, passando por diversos problemas e a gente não tem hoje um auxílio próprio. Então, às vezes, são coisas básicas que a pessoa, se não tiver uma orientação jurídica, ela acaba não sabendo dos seus direitos. Então, vendo essa necessidade de um público, eu falei, bem, eu quero escrever um livro, eu preciso deixar alguma obra para que essas pessoas consigam ter os seus direitos sem precisar obrigatoriamente de um advogado, né? E como é que eu fiz isso? Eu peguei muitas perguntas que chegavam até mim, muitas dúvidas, fui compilando todas elas. Fiz diversos vídeos também lá no meu canal do YouTube, que se chama Descomplicando Direito. E dessa compilação eu falei, bem, agora está no momento de eu fazer esse livro. Então, esse livro já está no forno, já está com a editora. Que legal. Eu vou me apresentar na Bienal esse ano, também na FLIT, que é a Feira de Livros Internacional de Tiradentes, com esse projeto na aí. cidade de Tiradentes, em Minas Gerais? Na cidade de Tiradentes. Ai, que lindo, viu? Temos aqui uma autora, cliente da Trulli Offices, maravilha. E assim, ele é focado para que tipo de público? Só para advogados? Não, pelo contrário. Descomplicando Direito é para você que é leigo, para você que não entende nada de direito e que gostaria de tirar dúvidas, porque muitas coisas no nosso dia a dia não dependem exclusivamente de um advogado. Por exemplo, eu dou dicas ali de consumidor, eu dou dica de família, eu dou dica de sucessão, de imobiliário, muitas coisas que você pode fazer sem precisar do advogado. São coisas prévias, né? Você se prevenir de determinadas situações. Eu achei interessante. Eu acho que você já fez um podcast em outro lugar. Eu já tinha visto também. E eu gostei muito, assim, do conteúdo com relação a isso. Porque, às vezes, a gente... Assim, eu já até falei em outro episódio aqui que eu gosto, né? Eu sou formada em administração e as aulas que eu gostava mais de fazer bagunça, mas que eu gostava mais era direito. E, assim, eu adorava tentar entender do contratual que você falou, de entender do contrato, saber o que estava escrito, entender muito por conta do trabalho, né? Do dia a dia que a gente precisa e tal. Mas, às vezes, a gente quer fazer alguma coisa, que a justiça é lenta, ou tem um advogado que não dá um retorno, ou fala alguma coisa que a gente não entende nada. Sim. Dá um retorno assim, tá, vamos supor que seja uma coisa, um exemplo de o processo finalizou. Tá, mas só que vocês têm a linguagem própria. Exato. A famosa, a sentença transitou em julgado. Isso, tipo isso. Tá, aí eu, o que é isso? Aí, às vezes, a gente joga na internet, vai pro pai Google pra gente tentar entender, ou pergunta mesmo, por favor, o que é isso? Acabou, não acabou? Não, vai dar pra fazer recurso, entrar com recurso, ou não, alguma coisa assim. Então, o livro, ele é focado pra gente também que é leigo. Exato, até porque eu não coloquei esses termos jurídicos. Eu estou pensando em fazer o Descomplicando Direito 2, que é para falar já da fase processual. Também já está aí num projeto. Esse primeiro não, é para você, por exemplo, você está no restaurante, você é obrigado a ficar com a comanda se você perder a responsabilidade sua ou do restaurante. Olha, então eu vou dando essas dicas para o dia a dia mesmo, tá? Porque essa fase que você está falando já é uma fase processual no qual eu tive um contato com a justiça e tive dúvidas, né? Inclusive, até pegando gancho, eu já peguei muitos clientes, chegaram até mim justamente por isso. Infelizmente, alguns colegas não sabem falar com o cliente, né? Com o público.
Mas nesse primeiro momento, esse projeto não é para falar dessa parte de justiça, é o pré-justiça. Perfeito. Você acabou de comprar um produto, seu produto não chegou. O que fazer nesse momento? Quais são os seus direitos? De que forma você pode atuar? O que você tem que fazer para, caso você vá entrar com uma ação judicial, você já tenha toda a documentação. Legal. Porque eu percebo que as pessoas, às vezes, assim, têm o direito. Então, na justiça é muito importante a gente saber disso. Não basta a gente ter o direito, a gente precisa provar. Sim. Então, as pessoas às vezes têm aquele direito, mas elas não têm provas, porque elas jogaram fora uma nota fiscal, elas não entraram em contato, não fizeram ouvidoria, e aí elas ficam à mercê, né? Infelizmente, ficam muito expostas, né? Então, o livro vem para dizer, por exemplo, se você tiver um problema com o seu plano de saúde, você pode fazer uma denúncia na ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Se você tiver um problema de eletricidade com a Light, né, ou com qualquer outra operadora, você pode ir lá reclamar na ANEEL. Então, assim, eu venho trazendo, descomplicando o direito. Show, muito bom. Porque aí, no caso, a gente não precisa entrar num processo. Eu já consigo ir pelos meios legais, rápidos, ágeis. Sim. Na verdade, eu sou uma advogada que eu prefiro não judicializar nada. Eu trabalho sempre prefiro trabalhar de forma extrajudicial, da forma amigável. Inclusive, eu ensino isso para os meus alunos. Dá para a gente ganhar muito dinheiro na área extrajudicial. Eu ia perguntar, e você cobra um valor para abrir um processo, mas você dando só uma consultoria, que eu acredito que seja isso. Sim, o valor é diferente. Sim, o pré. Na verdade, assim, mesmo sendo extrajudicial, pode ser que seja um processo, né? Mas um processo extrajudicial, que ele é mais rápido, né? Entendi. Então, assim, pode ser que seja só uma consultoria, pode ser que seja um processo extrajudicial. Mas, de toda forma, a gente consegue isso de uma maneira muito mais rápida. Como, por exemplo, aí, nesse caso, precisa realmente de advogado. Mas vamos supor, um inventário. Muitas pessoas vêm, doutora, quanto tempo demora? Eu falei, olha, 1 semana. E a pessoa, não, mas tem litígio. Eu falei, então vamos marcar uma reunião para a gente tentar desfazer o litígio? Porque o resultado, a partilha, a lei já diz qual é a partilha, como vai ser. Então, você vai brigar, mas o final vai ser o mesmo. O que acontece é que você pode perder dinheiro, tempo, saúde. E muitas vezes eu consigo chegar no consensual e a gente vai para o extrajudicial fazer tudo isso. Dissolução de casamento, divórcio, dissolução de união estável, inventário, compra e venda. Compra e venda, inclusive, a gente tem os procedimentos pelo e-notariado que a gente faz até online. Então, a vida hoje é toda online. Vou aproveitar, então, o gancho. Eu ia perguntar isso depois, mas vou perguntar. Hoje você pode atender, porque a gente sabe que tudo é online. Eu posso ter um advogado em outro lugar? Em outro estado? Excelente pergunta. Eu tenho clientes no Brasil inteiro. Eu tenho Santa Catarina, em Brasília, em São Paulo, em Goiás. Alunos também. Eu tenho uma aluna agora recente que é de Goiás. Então, na verdade, a gente não tem mais esse limite físico, né? Eu acho que muita coisa aconteceu, muita mudança aconteceu na pandemia, na qual a gente se viu com a obrigação, com a necessidade de criar outros meios de comunicação, de procedimento e até a justiça mesmo, né? A gente teve aí despacho online, agora eu despacho com juiz online. Eu até gravei no outro dia para mostrar como era. A gente tem audiências online. É claro que o CNJ agora determinou que voltasse às presenciais, mas a gente está lutando para que elas retornem pro online? Pro online, porque no online eu consigo, em um dia, estar em vários locais ao mesmo tempo. Verdade. Em vários fóruns, várias comarcas. Fórum no Meia, fórum no centro da cidade, fórum no Rio Grande do Sul. Exato. Então, você hoje atua online. Online. Nossa, 90%. muito bom. Até porque a gente não tem mais o processo físico, tá? Todos os processos são... Acabou, graças a Deus. É claro que os que ainda estão tramitando continuam, mas muitos estão sendo transformados em procedimentos eletrônicos. E agora, tudo que você distribui hoje é tudo eletrônico. Então na hora você já sabe. Então, o que acontece? Eu não recebo documento físico, o cliente já tem que me passar ele em PDF. Então, tudo é online. Olha. Não tem por que a gente ainda ter aquela coisa da estrutura física pesada, né?
E sem contar que hoje eu posso atender de qualquer local. Isso. Se a gente está com um escritório físico, somente aquele escritório físico num determinado local, você tem que ir para lá. Então, por isso é até bom, e eu indico para todos os meus alunos coworking, porque você tem essa disponibilidade de estar no local, de fazer home office ao mesmo tempo, né? Então, tem toda essa dinâmica do online. Então, foi esse o motivo que você veio para cá? Sim, foi esse o motivo. Porque hoje você tem um endereço nas suas redes sociais, você tem o endereço da gente, Sim. a gente já recebeu documento seu aqui, Sim. né? A gente liga, avisa que tá aqui e tudo mais. Então foi isso, para descomplicar e você não ter estrutura física. Na verdade, muitas pessoas até me perguntam, alunos novos, é essencial ter o escritório físico meu? Eu até indico que não. Por quê? Porque você tem um gasto muito grande, né? Sim. De aluguel, de luz, de internet, e você nem sempre está parado ali para receber. Então não existe mais aquela plaquinha na porta, sou advogado, né? Então eu comecei a buscar outras alternativas, sim. Eu tenho, sim, o meu home office, né? Sim. Mas eu comecei a buscar alternativas para que me desse, assim, um endereço, que eu pudesse fazer vídeos, gravações, receber clientes. E quando eu vi a Trulli, aí conversei com você, conversei com o Alexandre, falei, gente, é o que eu pedi a Deus, né? Primeiro que está num ponto muito bom, né? Aqui de frente para o Norte Shopping. Vocês são super atenciosos, o ambiente é lindo, as salas, a receptividade. Então, na verdade, vocês são uma das pessoas que eu coloco como indicação lá na minha mentoria. Maravilha, eu adoro isso. Ó, cliente que indica a gente é um espetáculo, é muito bom. Porque a gente sempre fala isso, né? Se a gente fizer um bom atendimento, um vai indicando o outro. E o objetivo da Trulli, né? Até falando um pouquinho para quem ainda não conhece, aqui está chegando aqui a primeira vez, o objetivo do TrulliCast foi esse, divulgar os nossos clientes, não para chegar aqui e elogiar a gente, né, que a gente não combina não, isso não, mas de repente se você é cliente e quiser vir aqui elogiar, tá ótimo, ou em qualquer lugar, né, mas é exatamente fazer um bom trabalho, atender e indicar os nossos clientes. Porque hoje a gente tem aqui até alguns advogados, mas cada um trabalha de uma forma, cada um foca num segmento, e isso é legal, né? Uma coisa que eu ia lhe perguntar é o seguinte, você é mentora da sua mentoria e você também é mentora da OAB. Sim. Existe uma diferença entre as duas? Existe sim. Na OAB, eu sou mentora na área de famílias e sucessões. E essa mentoria ela é totalmente gratuita. Tá? Então, o advogado ele precisa se inscrever na mentoria da OAB. E aí ele vai esperar um processo seletivo, né? E aí a OAB entra em contato com os mentores cadastrados para passar aquele aluno. Ai, legal. Essa então, você é mentora da OAB. Quem lhe paga é a OAB. Na verdade... Eu não sei se... na verdade, é tudo gratuito, tá? Na verdade, é uma doação mesmo de tempo. Que legal. Mútuo, né? Como eu falei para você, eu gosto muito de atuar nessa parte do social. Legal. E a OAB é uma instituição que ela promove muito isso, né? Tanto dentro das comissões, como das mentorias. E eu sou muito grata por fazer parte disso e poder ajudar um outro colega na área que eu me sinto mais confortável, né? Eu sou especialista na área de famílias e sucessões. E aí eu me cadastrei como mentora. Eles fazem todo um processo, uma seleção. E eles cadastram também os alunos que estão precisando de mentoria, né? Nossa, então, muito é uma bacana. troca legal. Para você ver, eu também sou mentorada dentro de um programa de mestrado, né? Porque dos meus sonhos sempre foi fazer mestrado. Dar continuidade nessa área acadêmica, né? Que eu sempre achei maravilhosa. E dentro da OAB, agora eu sou mentorada também dessa parte de curso... Do mestrado. De mestrado. Mas aí a OAB é isso, o projeto é gratuito. Já a minha mentoria é uma mentoria individual, uma mentoria focada nas necessidades do aluno, aquele advogado recém-formado, ou então que já tem a formação há mais tempo, mas mudou de área, está inseguro, então ele precisa de orientação para fazer audiência, fazer uma sustentação oral, olhar e analisar as peças, né, processuais dele, em que momento cabe uma determinada peça, um determinado recurso. Então, é aquele momento só da pessoa. Essa mentoria ela se diferencia um pouco das outras mentorias, porque a maioria a gente é feita em grupo, né? Então, essa minha mentoria não é individual. É individual, sempre. Exatamente, sempre. Então, a sua necessidade
é o que a gente vai discutir ali. E no mais profundo, o sigilo, né? O sigilo do professor, do advogado. Então, assim, as pessoas têm dado um bom retorno, têm gostado, têm alavancado na sua advocacia com a mentoria civil. Muito bom, muito bom. Quanto tempo você tem essa mentoria, Daiana? Eu já tenho essa mentoria há 2 anos, tá? Há 2 anos eu já faço essa mentoria. Só que agora eu estou mais publicamente divulgando ela, né? Nas redes sociais, até porque com a pandemia começou a aumentar muito essa questão da divulgação também nas redes sociais, tudo isso. E aí a mentoria ela passou a ser exclusivamente agora online, porque antes eu fazia ela também presencial, né? Hoje eu faço online, eu consigo ter mais alunos. Agora, eu também faço dentro da mentoria. Muitas vezes eu tenho que fazer uma sustentação oral, eu levo o meu mentorado, se ele tiver tempo, né, e quiser participar. Bacana. Uma vez por ano a gente marca para ir a Brasília, para ir no STF, no STJ. Quer dizer, deixar a pessoa ali dentro dos trâmites processuais mesmo, né, e não ficar só naquela coisa no mundo das ideias. Aí você já levou grupo para Brasília? Sim, já levei grupo para Brasília. Muito legal. Esse ano a gente está tentando montar isso também. Se Deus quiser, mais para o final do ano a gente vai conseguir. É interessante porque às vezes as pessoas não têm oportunidade, não tem um grupo e vocês juntos vocês vão debater, vão conhecer lugares. Exatamente. Muito legal. Então a gente marca para ver uma sessão lá do STF, marca para ir no STJ. É bem legal. Olha, eu tenho maior vontade de ir dentro de para sentar lá, ver, né? E até quando você entra, você fala, nossa, é aqui que tudo é julgado, né? Né? Eu acho bonito. E eu queria um dia ainda ver um que é... Aqui eu acho que tem, né? Que é as pessoas... É o público não. Quando é no penal, né? É do pessoal. No júri popular, o júri né? popular. Eu queria ver. Porque eu queria olhar para a cara de cada um que tá ali. Porque a gente fica pensando... Você já participou de algum? Não. Não, só simulado. É só penal? É só penal, Só penal que é assim? Tá. Isso eu realmente confesso que eu nem me... O júri popular, ele está previsto lá na nossa Constituição, né? E ele é formado para quando existe crime de homicídio doloso contra a vida. Então, se for um homicídio culposo, por exemplo, não vai a júri popular. Nem vai. Não vai. Já condena e vamos embora. Não necessariamente condena. Ou não, né? Vai para o julgamento na vara criminal. Vai para a vara criminal, Pois mas enfim. Deixa ele fazer uma pergunta com relação a um curso que tem seu... Que eu até fiquei assim, gente, eu vou indicar, né? Que assim, tirei a OAB e agora? Primeiro que eu adorei o título. Tirei a OAB e agora? Porque eu acho que assim, você falou muito dos mentorados, né? Das pessoas que estão começando, mas esse aqui, ele tem até uma... o título dele é mais o tipo assim... Tirei a OAB e agora? O que eu vou fazer? Sim, né? Isso mesmo. Ele é um início, é antes da mentoria? Isso. Como funciona ele, né? Eu tive esse projeto porque realmente é como eu me sentia. Tirei a OAB e agora? O que eu faço? Por onde eu começo? Né? Porque a gente não sabe, a faculdade não ensina como advogar. Né? Então, assim, ela não ensina você a tirar um token. Você hoje, para entrar e fazer um processo eletrônico, você precisa de um token. Como eu faço? Aonde eu vou? Né? Então, assim, eu tive essa sacada para... Peguei todas as dificuldades que eu lembro de ter tido no início e coloquei nesse curso. É um curso rápido, é um curso dinâmico para você que literalmente tirou a OAB e aí, acabou de pegar a carteirinha, vai fazer o quê? Então, assim, é um curso com um valor super acessível também, um curso dinâmico, e acho que vai te dar várias dicas de como começar, o que fazer, alguns testes, né, que você precisa fazer de sistema, como se apresentar ao cliente. Então, é bem legal esse curso e eu gravei esse curso aqui na Trulli. Mais um ponto pra gente. Tô gostando. Então, qual a dica que você daria hoje, fora sua mentoria, o seu curso, né? Inicial, para quem está ouvindo a gente aqui hoje, assim, eu não sei nem se eu vou fazer direito, né? Os jovens que estão aí buscando ou então estão em dúvidas. Qual a dica que você daria, já que você veio até de outro mercado, né? Na verdade, eu acho que direito deveria ser uma matéria que tinha ali no segundo grau, né? Porque como a matéria diz direito, é direito mesmo, é direito de todos nós sabermos nossos direitos básicos, constitucionais, né? E isso ajudaria muita coisa. A dica que eu dou é, se você está fazendo direito, gosta ou se interessou, continue. É uma profissão linda, é cansativa?
você vai ter que ler, você vai ser um eterno estudante o resto da vida. Mas é super compensadora quando você pega um cliente seu que fala, doutora, obrigada, eu não sei o que seria da minha vida sem você. Então, você poder ajudar as pessoas, satisfação, né? É uma satisfação muito grande. Então, hoje, além de ser professora, mentora, eu escrevo para tentar ajudar também as pessoas, né? E continuo sendo advogada, né? Porque a gente não pode perder isso para que a gente não perca a realidade das coisas, né? É verdade, muito bom. Com relação a livros, né? Você foi aí coautora de 2 livros, falando de você, falando do seu segmento, da sua mudança, né, de carreira, da sua transição de carreira. E aí tá vindo com Descomplicando, né? Sim. E de onde veio essa veia de escritora? Tem alguém que você se inspira, alguma coisa assim? Porque, assim, você já explicou que você trouxe ela porque você queria mostrar às pessoas, explicar e tal. Mas, assim, tem uma inspiração? Tem alguém que você... Na verdade, não tem uma inspiração, né? Mas na família, meus avós sempre gostaram de escrever. E desde pequeno eu gosto de escrever. Eu tenho textos que eu fui ver agora recentemente. Textos... Sério? Muitos a ponto de já ter um livro pronto, né? Sério? Sem eu perceber. Então, eu sempre gostei muito de escrever. E aí, eu apenas transferi isso, né, para as necessidades que eu tenho visto, né? Então, assim, por exemplo, quando eu fazia prova, tanto na faculdade quanto na época de escola, né? Redação era, assim, gabaritar praticamente, né? Então, eu sempre gostei. Gente. É questão, assim, me dá um tema e vamos lá, vamos A fazer. pessoa, quando é inteligente, não precisa de mais nada. Eu gosto muito, mas eu também não posso negar que eu fiz 5 períodos de faculdade de letras. Então, assim, esse amor pela literatura, né, de ler. Então, assim, eu sempre gostei muito de ler. E aí, isso acaba refletindo também no gostar de escrever, né, no seu dia a dia. Então, assim, é um gostar mesmo. E eu acho que é de família, né, porque meus avós gostavam muito de escrever. Gostavam. E dentro desse que você achou? Você falou, dá um livro, mas era o quê? Era coisa de criança, de jovem? Não, ou mesmo não, era jovem já pra poema? Era o adulto. quê? Na verdade, eu gosto muito de escrever crônicas, né? Ai, que Então, legal. assim, eu já tenho, são 16 textos aleatórios, né? E que eu já tenho até um nome para esse livro. Então já é o próximo. Só que esse livro, na verdade, não é um livro de direito. É um livro, assim, para eu relaxar mesmo, né? Eu vou falar aqui para vocês. O nome dele é Cotidiano. Então, assim, na verdade, eu falo... São vários textos aleatórios que eu falo sobre cotidiano, né? Mas aí são um projeto só para o ano que vem. Por enquanto, eu tô aí no Descomplicando Direito 1 e 2, que já tá vindo por aí também. Muito bom. Eu gosto muito, né? Assim, eu confesso que eu acho que eu compro mais livro do que leio. Porque também. eu vejo, eu falo assim, gente, mas aí começa a ler, daqui a pouco para, aí começa outro. Mas uma vez uma pessoa falou assim, mas o importante, se você ler um trecho daquele livro que ele te traga alguma coisa importante, já tá válido, né? E assim, eu tenho 2 amigos que já escreveram livros, assim, são um orgulho pra gente, né? Inclusive tem vou fazer agora um merchan de um amigo querido, o Austin Conceição, que ele escreveu vários livros. Dentre eles, ele escreveu Como Começar a Escrever, Como Escrever o Primeiro Livro. Nossa. E eu indico para pessoas que dizem, eu quero escrever um livro. Que eu acho, assim, sensacional. Eu acho, assim, saiu do... Sabe? Assim, às vezes a pessoa quer escrever. Por exemplo, você tem o hábito da leitura, da escrita. Tem isso dentro de você. Tem outras pessoas, não. Eu tenho vontade, eu escrevo bem. E como é que eu vou começar? O início, o meio, o fim. Sim. Ele ensina tudo. Sim. E foi indicado na faculdade. Nossa, muito legal Por isso eu indico. Assim, eu tenho o maior orgulho dos meus amigos escritores e agora da cliente escritora também, né? Dayana, eu tenho um hábito de fazer aqui um ping-pong. Vou fazê-lo e depois a gente continua nosso bate-papo. Tá ok. Vamos lá. Peraí, só um minutinho. Família. Mas esse ping-pong é o quê? De eu falar qualquer coisa? Isso. Tá. Bem, família eu acho que é a base, né? A gente é o nosso alicerce, inclusive é o nosso primeiro contato no social, né? Então, a interação que a gente tem com a nossa família se reflete muito em como seremos no social também, numa vida, né? Então, acho que família é isso, é alicerce. Muito bom. A profissional Dayana.
Eu sou muito, assim, Caxias, tá? Isso tô trabalhando para não ser tanto, né? Porque no mundo de hoje a gente acaba trazendo muita ansiedade, mas a profissional Daiane é aquela que dá retorno para todos os clientes, seja mentorado, seja cliente, e que é muito focada naquilo ali, né? Então, eu sempre corri muito atrás do que eu quero, não só agora, sendo advogada, mas quando eu trabalhava na área de seguros também, sempre fui muito focada. Então, a profissional Daiane é isso, dedicação e foco. E a empreendedora? A empreendedora tá aprendendo a empreender sozinha, né? Porque hoje eu tô nessa advocacia autônoma e eu acho que ninguém pode chegar e falar, eu já sei tudo. Então, eu acho que das maiores dicas que eu dou é sempre continue estudando, descobrindo coisas novas, né? Então, hoje a empreendedora ela é mais forte do que já foi um dia, mas que tenha consciência que tem muita coisa ainda aí pra gente aprender e trabalhar, né? Muito bom. A Daiana, professora. Bem, eu sempre quis ser professora. A minha mãe é professora, né? E eu lembro que eu era criança, eu brincava de escolinha. Então, eu dava prova para os alunos. Então, hoje eu tento passar para os meus alunos, para as pessoas que estão me ouvindo, que, na verdade, ser professora, na verdade, é uma troca. Eu sou professora, mas eu também sou aluna, né? Então, tem coisas que os meus alunos trazem para mim que eu falo, nossa, que legal, que ideia diferente. Deixa eu estudar também essa parte. Então, eu acho que é uma das profissões que eu acho mais linda, mais bela, é você educar alguém, você passar conhecimento, né? E acho que é isso. A Daiana, como professora, é uma realização desde a infância, né? Tendo como exemplo a minha mãe e ajudando as pessoas, né? Trazendo conhecimento, tentando deixar esse mundo um pouquinho melhor. Muito bom. Deus. Olha, Deus para mim não tem o mesmo significado que todo mundo, né? Eu acho que Deus é uma força que está ali para nos ajudar, para nos orientar, mas eu não tenho essa visão do Deus personificado como as pessoas têm, né? Então Deus para mim é uma força muito mais interna, é muito mais uma comunhão de mim com Ele, né? Diretamente com essa energia, com essa força, mas que sempre me ajuda, me orienta, né? Me tranquiliza. Muito bom. E agora um sonho que você ainda não realizou. Na verdade, dar aula dentro de uma universidade, né? Eu sempre sonhei em estar dentro da academia. Então, por isso até o curso de mestrado. Eu já tenho, a minha pós-graduação já é com docência superior. Mas eu dou aula, né? Dou as mentorias, mas eu gostaria mesmo de estar dentro de uma academia, dentro de uma universidade, naquele ambiente, né? E tenho certeza que vou conseguir. Estou lutando para isso. Com certeza, em breve. Doutora, como você veio parar aqui na Truly Offices? Na verdade, eu estava buscando, né, empresas de coworking, estava buscando pela proximidade, e aí eu encontrei vocês, eu não me recordo muito bem se foi no Google ou se foi no Instagram. Talvez tenha sido no Instagram. E comecei a ver, achei muito interessante, inclusive, os seus posts, né, a forma como você fala, como você trazia a empresa. Eu falei, bem, tá tão perto, né, de casa, eu vou lá, vou visitá-los. Visitei outras empresas também, mas o que me fez ficar aqui foi realmente a receptividade de vocês, né? Eu acho que vocês são muito receptivos. O ponto é muito bom, mas não foi só isso, que eu vi outras empresas também em outros lugares muito bons. E a minha decisão foi totalmente por causa do atendimento de vocês, né? Legal. Que eu realmente acho nota 1000. Ai, que bom. Obrigada. Deixa eu te falar com relação ao marketing, né? Hoje você dá aula, você faz vídeos. Como que você começou a fazer? Qual foi o start que você teve? Assim, vou fazer vídeos, vou trabalhar no marketing, porque acaba sendo um marketing digital. Sim. A gente falou aí da pandemia, que ela veio, que ela modificou, que hoje os processos são online, mas assim, qual foi o start? Na verdade, eu sou leonina, né? Então, eu adoro vídeo, adoro foto. E eu já tinha no meu pessoal um grupo chamado Minha Vida é Andar. Então, eu já filmava, eu ia viajar, eu falava, gente, tô aqui, não sei o quê. E já fazia isso, né? E aí, num dado momento, eu falei, bem, eu preciso começar a jogar isso pro meu profissional. Porque eu comecei a perceber que a advocacia não é só mais aquilo de você entregar cartão pessoalmente, ou de você ter a plaquinha no seu escritório físico ali parado. Eu precisava de mais, né? E aí eu comecei a trazer essa ideia que eu já tinha lá do meu pessoal de ficar filmando o tempo todo e comecei a trazer pro profissional, né? Claro que o início sempre foi muito amador.
Eu ainda não tenho essa questão do vídeo completamente mega profissional. Até porque eu acho que a gente também não pode deixar aquela coisa muito... natural, né? Aquela coisa muito... eu acho que é legal a gente ter, mas a gente não pode perder o natural, né? Isso, o tete-a-tete, o eu pegar o meu celular e gravar para um cliente ver e saber que eu existo, né? Sim. Então, eu comecei a aprimorar. Hoje eu tenho uma empresa de marketing por trás de mim que faz os meus posts, né? Que faz a edição dos vídeos lá do YouTube. Mas muita coisa ainda Você. Muita coisa sou eu ainda. Mas começou antes da pandemia ou não? Eu comecei antes da pandemia de uma maneira bem simples, né? E depois da pandemia eu senti essa necessidade de melhorar. E aí eu senti a necessidade também de ter um marketing por trás. Legal. E eu até indico o Gama Design. Ah, legal. Então, já estamos aí já. E é aquela história que a gente fala, né? O coworking é muito isso, né? A gente está aqui, cada dia tem um cliente diferente, cada dia... Tem cliente que já chega aqui e fala, Cataria, já conhece alguém que faça isso? Às vezes eu não sei o que a pessoa precisa. Ou a pessoa mesmo não consegue identificar. Vamos supor que a pessoa precisa de uma empresa de marketing. Ah, eu queria uma empresa que me ajudasse a fazer vídeo. Sim. Aí eu falo, o que você precisa? É um marketing, alguém que te oriente, que faça os seus posts. E aí a gente vai tentando ajudar o cliente, né? Porque tem muita gente ainda fora, né? Como professora, como mentora, você indica isso aos seus clientes? Sim. Hoje você tem esse retorno? Já tem gente já se colocando na internet, olhando para você? Você sendo uma inspiração? Sim, eu acho isso muito bacana, porque eu falo isso para todos os meus alunos, né? Olha, você tem que ter presença no Instagram, no Facebook, nas redes sociais como um todo, inclusive TikTok. Apesar do TikTok ser um perfil um pouco diferenciado, mas eu também tenho meu perfil lá, coloco algumas coisas no TikTok. E eu sempre indico para os meus alunos, olha, vocês precisam ter uma logo, uma imagem, né? Eu chamo de identidade visual. Você precisa ter, o cliente precisa te olhar e saber que você é uma advogada, do que você está falando. E eu já começo a ver porque alguns começaram a perder vergonha, já começam, olha... Doutora, eu nem me chamo de doutora nesse caso. Professora, olha, eu já comecei a colocar. Eu também observo os meus alunos. Às vezes eu vejo algum aluno postando, fazendo alguma coisa. Eu, olha, isso aí, parabéns, legal. Vamos continuar, né? Então, eu sempre incentivo. Esse retorno é bom, né? Você muito vê bom. Ali, que você vê que eles estão aprendendo e tudo mais. Com relação a... Falando no geral, né? De tudo que você faz, do empreendedorismo e tudo mais, o que te inspira hoje? Na verdade, o que me inspira é ter uma vida que eu almejo que seja uma vida, assim, tranquila, né? Em que sentido? Na questão do social com as pessoas, então, por isso, eu olho muito para a questão do direito. Faço ações sociais também, né? Estou envolvida nisso. E me inspira saber que eu estou ajudando pessoas que... Ao ajudar as pessoas, eu também estou conseguindo me realizar, né? Para poder fazer minhas viagens, fazer minhas coisas pessoais. Então, o que me inspira é isso, é poder saber que eu posso ser, né, uma referência para alguém e ajudar aquele alguém que às vezes está naquele mundinho, acha que não tem solução. E ele fala, nossa, eu tive uma ideia, a doutora Dayana me ajudou, a professora Dayana me ajudou. Então, assim, da mesma forma que muitos professores foram a minha inspiração, eu gostaria também de ser inspiração de muitas pessoas, né? Muito bom, muito bom. Com relação a expectativas para o futuro, dentro do direito, dentro de tudo que a gente vê, né? Assim, quais são as suas expectativas? Olha, minha expectativa até com esse projeto do livro é que cada dia mais as pessoas tenham consciência dos seus direitos, né, do que podem fazer e que comecem a lutar mais por ele de uma forma mais correta, né? Porque eu vejo muitas pessoas fazendo barulho, gritando, pedindo, mas de fato muitas vezes não falam coisa com coisa, vamos dizer assim, né? Então, quando você passa a conhecer, né? Por isso que falam, conhecimento é poder. Quando você passa a conhecer, você começa a lutar de fato pelo que te interessa. Então, eu acho que seria nesse caminho, né? Das pessoas cada vez mais conhecerem, terem discernimento para lutarem pelos seus direitos. Então, a perspectiva que eu tenho muito é essa, de que o Brasil ainda vai conseguir chegar num patamar que a gente vê de outros países, né? Civilizados, de primeiro mundo, que a gente aqui consiga também lutar pelo que a gente entende que é necessário e que a nossa população consiga mais direitos, mais recursos, né? E que a gente consiga
ter mais acessos, né? Acesso à educação, à cultura, ao lazer. Eu costumo falar que muitas pessoas falam assim, o brasileiro não gosta de cultura. Isso não é verdade. Não é não. Se você coloca uma coisa, um evento... No outro dia eu estava num evento gratuito, que foi um concerto, lá na Sala Cecília Meirelles. Estava lotado, não tinha lugar para ficar. Ou seja, se for uma coisa acessível, as pessoas se dão sim a oportunidade. E que lindo foi aquele espetáculo. Que bom seria se todos nós pudéssemos, né, ter acesso não só a isso, mas a leitura, os livros, por exemplo, hoje em dia ainda são muito caros, né? Apesar da gente não ter algumas tributações em cima do livro, mas ainda não é uma realidade. E se as pessoas, de uma forma geral, não conseguem ter acesso ao livro, à educação, acaba que elas não conhecem seu direito, né? E ficam à mercê de outras pessoas que as manipulam, infelizmente. Agora, interessante essa questão que você falou com relação ao ter o direito nas escolas. Você acha que a gente conseguiria colocar isso? Olha, eu acho que isso depende muito mais de boa vontade, né? E aí eu não sei se a gente hoje ainda está num perfil dos nossos deputados, né, dos nossos senadores, para implantar isso, né? Mas eu acho que seria muito interessante, sim, a gente colocar, por exemplo, direito constitucional, né? Porque eu acho que é a base. Então, às vezes, a gente repete coisas que outro falou sem saber de nada. A gente julga pessoas e muitas vezes a gente se apresenta até como as pessoas lá da Idade Média. A gente julga baseado no que parece pra gente, sem nenhum conhecimento, né? Verdade. E querendo linchar uma pessoa que, às vezes... não seria o correto aquilo ali. Então, eu acho sim que... Acho que projetos já tem por aí, vagando de várias pessoas. O problema é isso realmente pegar, né? Porque, infelizmente, a gente ainda tem uma visão muito fechada e a gente acha que se der poder, as pessoas vão se voltar contra. Né? E quando, na verdade, não. A gente tem que pensar que quanto mais a gente dá conhecimento, dá poder, mais a gente transita melhor, né? Mais igualitário fica. A gente tem a mania de pensar assim, eu quero o pobre ou aquela pessoa que desconhece bem longe de mim. Mas essa pessoa vai chegar até você, seja de uma forma ou de outra, né? Ou você vendo aí a favelização, ou você vendo a criminalidade. Então, se a gente der mais conhecimento, mais acesso para todo mundo, acho que tudo melhora. Vai ser muito bom. Olha, eu com certeza, isso daí eu acho que é uma coisa que a gente tinha que ter, né, em algumas situações. Eu acho que, por exemplo, vão até me julgar aqui, mas, por exemplo, tinha uma escola, eu não lembro qual é, eu acho que era a Cefet, tinha aula de coisas em casa. De fazer comida, de cuidar da casa, de... Sim. Eu não lembro qual era o nome da matéria, mas eu sei que eu acho que uma das minhas crianças tiveram. Minhas crianças, meus afilhados. E eu acho que tinha que ter certas coisas até para aprender. Porque às vezes pai e mãe não tem tempo para isso. Sim, principalmente no mundo de hoje, né? A mulher está emancipada, ela trabalha tão bem, então perdeu muito, né, aquela função lá da década de 60, 70, que a mulher estava em casa criando os filhos. Isso hoje aí. não é mais uma realidade, a gente tem que trabalhar com essa nova realidade, né? Então, assim... Sim, uma aula, por exemplo, de cidadania, né? Onde jogar o lixo, o que fazer, questão de ensinar reciclagem do lixo, né? São coisas que a gente vê em outros países e que começa a dar certo a partir daí. A gente tem que ensinar desde criança, né? É verdade. E assim, a gente até fez aqui episódio falando sobre reciclagem. E assim, eu acho que isso tinha que vir já de casa, né? Sim. E a escola tem algumas, é muito pouco. Sim. É muito pouco do que a gente faz hoje, né? Do que seria assim, necessário, e né? E o respeito também, respeito até o outro. Eu acho que o direito, ele dá isso. Sim. Ele dá esse norte, né? Então, quando você conhece os seus direitos, você começa a ter um norte do que pode, do que não pode fazer. É claro que isso não vai inibir aquela pessoa que já agiria de má fé em qualquer situação, isso né? aí. A gente não pode... Quem índole, quem não tem jeito. Não tem jeito. Mas, com certeza, se as pessoas sabem mais do seu direito, elas cobram mais. E aí, tudo melhora, porque aquela empresa que costuma... não se adequar aos direitos, ela vai passar a se adequar porque vai ter mais gente cobrando, né? Sim. Então, por exemplo, eu cobro tudo, né? Alguns amigos, algumas pessoas falam, nossa, você é chato. Ó, pra você ver, eu voltei de uma viagem e aí não tinha água dentro do avião, eu estava precisando tomar um remédio. Eu fui lá e reclamei. Não tinha, acabou a água. Aí eu falei, mas como que acabou? Vocês não planejaram, né? Quer dizer, a passagem foi paga, era uma viagem internacional. Como faltar água?
E Não, aí, é uma assim, coisa que... E você fica ali quanto tempo? 12 horas sem água? Nesse caso eram 8 horas. Mas mesmo assim, né? Mas, enfim, né? Lógico. E aí eu fiz a reclamação. Acho que dali do avião deve ter sido só eu que fiz essa reclamação. Sério? E eles me restituíram. Falou, não, vou te dar uma indenização. E assim, e é Através justa. só de uma reclamação? Uma ou você abriu reclamação. um processo? Não, Não, uma eu fiz uma reclamação, claro que eu fiz já dentro da minha logo, Sim. com meu. Já sabia que você era advogada. Então... Isso pode ter ajudado. Sim. Mas eu acredito que também, se as pessoas começassem de uma Lógico, forma geral. não fariam mais isso. Exato, eles iam pensar 2 vezes, porque iam falar, nossa, olha o número de pessoas reclamando. Óbvio. E eu não falo só em relação a isso, eu falo em relação a várias coisas que a gente vê errado, né? Lógico. A gente fala, é melhor não reclamar. Não, não é melhor não reclamar. O ideal é reclamar, porque a palavra que está errada, a conotação é que está errada. Não é reclamar, é lutar pelo seu direito. É seu. Né? É que nem a história do troco, né? Às vezes a gente tá lá no mercado, aí ele bota lá R$ 9,90. Ah, mas eu não tenho troco. Falei, então você me dá um troco maior. Aí você faz questão de 10 centavos? Falei, não sou eu que faço questão de 10 centavos. É você, porque os 10 centavos são meus, né? Isso mesmo. Então é por aí, é a gente lutar pelo que é nosso. E a diferença que eu vejo hoje do nosso país para alguns outros países é justamente isso. Alguns outros cidadãos de outros países não têm esse medo, não acham que lutar pelo direito seja um peso. Pelo contrário, eles lutam com felicidade, é isso aí, temos que lutar. E é isso, é a gente conhecer os nossos direitos para a gente lutar por eles, né? É isso aí. Agora, pra gente, já tá chegando já no nosso finalmente, me conta um pouquinho da sua logo. Olha, essa que eu adorei, logo... né? Eu gostei bastante. Olha, ó, o Gama Design. Olha, na verdade, eu fiquei um tempo pensando nela, né? Em como fazer. Eu queria que tivesse o D, que tivesse o A. E também queria a arruda, né? Então, essa arruda foi um desenho que um amigo meu... Inclusive, a gente estava pensando em como seria. Um amigo falou, por que você não bota uma arruda aqui do lado assim? Aí eu passei para o meu marketing, né? Que é a Ogama. E ela já tinha pensado nas cores. O azul é porque é minha cor, eu amo azul. A sua cor favorita. Eu amo azul, então eu falei, tem que ter azul aí. E aí ela pensando em várias coisas, né? Perdeu belas madrugadas aí pensando em como fazer. Até que chegou nesse, eu falei, ai, gente, é tudo que eu queria, ficou lindo. As cores combinaram, a letra. Mas foi isso, foi pensando muito que a gente tinha pensado em colocar... o D dentro do A. Sim. E aí depois que a gente falou, não, vamos deixar eles grudadinhos assim e bota o arruda embaixo, né? Ficou muito legal, ficou diferente, né? E então, você é uma das poucas pessoas que percebeu que arruda? Aquela florzinha é uma arruda que retoma o meu nome, né? Porque então assim, eu gosto dos significados, né? Sim. Então assim, a nossa logo também é uma árvore, então assim, eu tenho essa coisa, né? Tem árvore ali, tem plantinha, tem tudo. Uma delas também é uma lembrança que eu vou aproveitar e já vou o gancho já dar. Que lindo. Que é uma lembrança do Trulicast para os nossos clientes. Ai, obrigada. Que é uma plantinha, é uma suculenta, mas é um carinho. Olha. Que fique, né? Que a suculenta é uma plantinha que ela dura, né? Então, para que ela fique, que você sempre lembre. E essa é um agradecimento mesmo com os clientes que a gente tem. A gente está muito feliz, né? De poder tá trazendo um bate-papo diferente num ambiente gostoso, para a gente se conhecer mais, conseguir entender um pouco mais do trabalho de cada um. É uma maneira da gente divulgar mais. E é isso. E a gente saber que está aqui, pode contar com vocês. E vocês podem contar com a gente sempre. Eu que também agradeço poder participar, poder falar de vocês, que de fato é tudo que eu acho, que eu penso, né? Falar um pouquinho também do meu trabalho. E até pegando um gancho do que você disse dessa troca, eu acho muito importante. As pessoas hoje, muitas têm medo. Eu não vou falar, eu não vou divulgar, achando que um vai roubar cliente do outro. Eu acho que no mundo tem espaço para todo mundo. Então, eu acho que eu sou muito mais assim da cooperação, né? Eu indico você, amanhã você vai me indicar, o outro vai indicar. E é isso, né? Eu acho que vocês aqui fazem um trabalho bem bonito de receber todo mundo, né? De tentar sempre compartilhar momentos, né? Sempre estar dividindo. Então, eu que agradeço por poder participar aqui, que a gente tenha mais momentos assim, né? Porque foi muito legal mesmo. E assim, é engraçado, você falou disso, né? De divulgado. Eu já até falei, eu acho que em algumas vezes, ou em live, ou aqui,
Aqui a gente tem vários corretores e vários advogados, né, doutora? E aí é engraçado, foi o que eu falei, cada um trabalha num segmento, cada um... E além disso, por exemplo, você hoje também trabalha com direito do consumidor, eu tenho outros clientes de direito do consumidor, ou de sucessões também, Sim. né? Mas de contrato, né? Sim. Mas assim, cada um tem também o seu jeito de trabalhar. E às vezes um cliente meu vai se identificar com você e com o outro não. Sim, exato. E é identificação. Eu digo muito que é questão da energia, né? Então Com a gente está certeza. aqui. É uma troca. Foi o que você falou de Deus. Não que eu não concorde com você, pelo contrário. Ele é uma energia dentro da gente, Exato. né? De cada um de nós. A gente tem o nosso eu superior, que... Sim, né? sim. Eu como e que a gente nem terapeuta, explica, né? Eu como terapeuta não vou entrar nesse gancho, mas a gente tem que olhar e ninguém explica, né? É uma força que sai de dentro da gente Sim. e só ele que também dá força pra gente. Exato. Né? Não que eu esteja no ping-pong, mas é isso. Então chegamos ao fim do nosso Trulicast de hoje. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, não deixe de ativar o sininho. Lembrando de seguir a rede social da doutora Dayana, doutora Dayana Arruda. Não, Dayana Arruda Advocacia. A Dayana Arruda Advocacia. No Instagram, no YouTube, no Facebook, tudo a mesma coisa. Dayana Arruda Advocacia. Maravilha. Para ninguém esquecer, para ninguém errar, sigam, esperem, o projeto está chegando, Descomplicando. Descomplicando Direito. Já vai estar por aí. Perfeito. Então, você que está aqui até agora, agradecemos e vem para a Trulli Offices você também. É isso aí? E aí, foi ótimo, eu adorei. Foi ótimo, ficou linda. Adorei. Adorei também. E você já vai usar esse videozinho aqui, né, pro final, porque aí tem o finalzinho. Bastidores. Ele usa bastidores. Depois que encerra, ele Aham. sempre joga o nosso videozinho lá. É legal. Pra nossa comemoração. Qualquer dia eu vou dar um